Glória a Deus. Eu o saúdo com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Nós vamos já abrir a palavra no Salmo 73 e o versículo 19. Vamos aprender com o nosso Deus. Salmo 73, a partir do versículo 19. Você que está aí em casa, que tem a sua Bíblia, o seu celular, vamos meditar junto. Deus sempre tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Deus, Ele tem uma preocupação muito grande, porque nós estamos vendo tudo se cumprir diante dos nossos olhos. E de repente nós estamos como parados, né, irmãos? Preocupados com outras coisas. Mas esse é o tempo de nós nos preocupar em buscar a presença de Deus. E quando nós buscamos, nós achamos. Quando nós batemos na porta, essa porta ela se abre. E o Senhor quer abrir essa porta hoje. O Senhor hoje, Ele quer fazer morada no meu e no seu coração. Eu creio que através dessa palavra, Deus Ele vai nos ensinar de uma forma muito especial. Salmo 73, versículo 19. Nós vamos falar sobre o salmista Asaf. Como caem na desolação, quase no momento, fica totalmente consumido de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, sinto picada nos meus rins, assim me embruteci e nada sabia. Era como um animal perante ti. Todavia estou de continue contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me com os seus conselhos e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, se não há quem eu deseje além de ti? A minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Pois eis que os que alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostando, se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. Senhor, é o Senhor que conhece cada vida que está agora nos ouvindo. Eu creio que o Senhor preparou hoje as pessoas certas, Pai, porque o Senhor tem uma palavra certa para cada vida, Pai. Eu não sei quantos, não sei quem, mas o Senhor sabe. Eu tenho certeza que não estamos aqui em vão, Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que estão agora viajando, aproveitando o feriado para descansar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa guardar a ida e a volta. Pai, Tu sabes quanto nós precisamos de Ti, quanto nós somos carentes e necessitados. Venha falar, Senhor, ao meu coração, venha falar ao coração da Tua igreja. Que esta palavra desta noite, Deus, ela venha trazer transformação. Ela venha trazer edificação para mim e para aqueles que estão ouvindo. Venha, Deus, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, nos dias tão difíceis que estamos aí, Pai. Tantas coisas que estão acontecendo, Pai. Mas o Senhor é aquele que está sempre olhando para nós. O Senhor está sempre com a mão estendida para nos abençoar. Ainda que falhamos, porque somos carne, somos fracos, muitas das vezes somos desobedientes, mas o Senhor não tem abrido mão de nós. Por isso nós Te louvamos, nós glorificamos, exaltamos o Teu nome, Pai, pois o Teu nome é acima de todos os nomes. Fica conosco, Senhor, fale conosco pela Tua palavra, pois é isso que nós Te pedimos, no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar.
Deus sempre, Ele coloca um tema no nosso coração para abrir a nossa mente, para nós entender mais a palavra do Senhor. E o Senhor falou no meu coração: diga para o meu povo não olhar para as pessoas que estão ao nosso derredor, mas que é para nós olhar para Ele. Porque, irmãos, quando nós começamos a olhar a vida das pessoas, olhar aquilo que está em volta de nós, muitas das vezes nós começamos a duvidar de Deus, muitas vezes entra a ira, entra o ódio, e isso, irmãos, entristece o Espírito Santo. E esta noite Deus está falando aqui de um homem, Asaf, um homem escolhido por Deus, um levita, um homem que tinha um cargo especial na casa de Deus, um homem muito importante para Deus. Mas ele, se nós começar lá no começo, que só ele tem muitos versículos, nós vamos ver que ele mesmo, ele escreve que ele diz que ele quase escorregou, quase ele se desvia, quase ele abandona a Deus. Sabe por quê? Por olhar a vida das pessoas, de ver pessoas que não serviam a Deus, pessoas que andavam totalmente erradas, pessoas que às vezes se dobrava diante de outros deuses, e ele via aquelas pessoas prosperar, e ele, fiel a Deus, obedecendo a palavra de Deus, e muitas das vezes ele passando provas, dificuldade. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos de entender, e parece que essa palavra nunca entra na nossa mente, né? Nós, irmãos, estamos aqui de passagem. Qualquer hora dessa eu vou, qualquer hora dessa vai alguém aqui. Quando chegar o momento certo, nós vamos sair dessa terra, porque nós estamos aqui de passagem. Então o Senhor está falando hoje, muitas pessoas, eles esquecem disso, muitos crentes, e eles se agarram mais em coisas materiais, e tem mais, e quer mais, e mais. E se alguém às vezes começa a ter vida melhor do que a dele, ter mais possibilidade, às vezes entra num emprego melhor, ele já começa: ai Deus, eu sou seu servo, o Senhor disse que é dono do ouro e da prata, olha lá o fulano, está fazendo isso, aquilo, olha lá se criando, e olha como eu estou, Senhor. Oi, pagando aluguel, Senhor, olha a casa, não tem condições de arrumar. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Mas só, irmãos, daqui a pouco nós vamos, já uma mansão esperando por nós. É preciso, irmãos, nós entender essas coisas, irmãos, porque tudo vai ficar aqui, irmãos, tudo. Não vai entrar o carro, não vai entrar dinheiro lá no caixão, não vai entrar os perfumes, não vai entrar nada material, irmãos, nada. Mas parece que o inimigo, ele cegou, né? A Bíblia diz que ele cegou os olhos do mundo, e muitos servos do Senhor, serva do Senhor, pararam. Olha quantas pessoas pararam, irmãos, nessa enfermidade que atingiu, que assolou o mundo todo. Se fosse só o Brasil, se fosse só assolou o mundo todo. Enquanto está acontecendo na família do meu vizinho, desse ou daquele, aí nós não estamos nem aí. Mas quando acontece na nossa família, aí nós não entendemos e começamos a brigar com Deus. Ah, por que, Senhor? Por que o Senhor deixou meu pai, minha mãe, isso? Por que, Senhor? Aí desanimam, param. Quantos que pararam, irmãos? Estão parados. E aí vai perdendo a força, e depois não tem força.
para voltar para o Senhor. E o inimigo ele vai aproveitando, e quando pensar que não, você está lá no fundo do poço. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Por isso que Deus, irmãos, ele veio revelar esta palavra de um homem, não era um homem qualquer, de um homem conhecedor, um homem que viu muitos milagres diante dos seus olhos, um homem que sentia a presença de Deus muito mais do que nós. Deus estava sempre lá falando com o povo, eles viam, e de repente este homem começa a olhar para as coisas materiais, para as pessoas, e ele quase que ele se desvia, quase que ele cai. Por isso que Deus está falando hoje, cuidado, não ore para o seu vizinho, para o seu amigo, para aquele que está bem de vida, que tem um carro novo, não, irmão, porque tudo é passageiro. Olha para Jesus. Se nós estivermos olhando para Jesus, servindo a Ele, quando nós fechar os nossos olhos, irmãos, cair por terra, nós vamos ser recebidos lá na glória, e há algo muito especial reservado para nós. A não ser que você não creia na palavra. Se não creia é diferente, mas eu creio na palavra. Jesus não morreu em vão. Vocês lembram de Pedro? Que era um homem também que viu tantas maravilhas, viu Jesus fazer tantos milagres, e de repente eles estão lá no mar, e o vento, tempestade, ele estava quase se afundando, e Jesus aparece, ele se assusta, e Jesus diz: opa, sou eu, é o mestre. Pedro era muito ousado, e ele diz: se é o Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas. Jesus disse: desce, Pedro, vem. Todo mundo ficou no meio de uma tempestade, ainda que era um homem que creio que nadar muito bem, pescador antigo, e ele desce. Presta bem atenção, irmãos, não estou saindo fora da mensagem, nós estamos aqui aprendendo. Eu creio que quando ele estava olhando para Jesus, a Bíblia não diz aqui se ele andou 10 metros, ou 20 metros, ou 1 metro, não sei, a Bíblia não diz quanto tempo ele andou. Mas eu creio, irmãos, que enquanto ele estava olhando para Jesus, todos estavam no barco, pasmo. Pedro, não afunda, que coisa tremenda. E de repente Pedro começa a olhar para o vento, os trovões, relâmpagos. Pedro começa a se assustar, e o mestre estava ali diante dele. E de repente, irmãos, quando ele começa a se preocupar com as coisas que estão ao seu redor, esquece de olhar para Jesus, aí ele afunda. Foi preciso Jesus chegar lá e levantar ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Foi eu que mandei. Irmãos, muitas das vezes Jesus está na nossa frente, está dizendo: vem, não desanime não, levante a cabeça, olhe para mim. Mas aí, nós estamos aí, né? Hoje eu não vou, hoje, chega lá, não tem oportunidade, hoje isso, hoje aquilo, sabe, irmãos? E o Senhor está lá dizendo: vem, se esforce, ore para mim, não desvie a atenção de mim. Estou entendendo essa palavra? Não sei qual foi a palavra que você pediu a Deus, que você pediu ao Senhor, mas esta noite o Senhor está falando. Quantos hoje estão aí, situações difíceis, homens usados nas mãos de Deus, mulheres usadas nas mãos de Deus, jovem, e de repente, por desviar o seu olhar em Jesus, e começar a olhar para as coisas do mundo,
Começou a olhar para a situação. E aí desanimam. Param. Voltam para trás. A gente tem visto aí a mídia, né? A mídia está aí, o mundo inteiro. A gente vê pessoas, faz até questão de postar lá, que deixou Jesus porque morreu fulano, porque o Senhor deixou acontecer isso, acontecer aquilo. E o Senhor está falando hoje, nós estamos aqui de passagem. Imagina um homem como Asaf. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós diante de um homem como aquele, que viu com seus próprios olhos, um homem que tinha um cargo muito especial, e de repente ele mesmo escreve que ele quase escorregou. Mas quando, irmãos, ele entra na presença de Deus, olha que importância é isso, irmão, estar na presença de Deus. Tem gente que diz que serve a Deus em casa, não precisa vir na igreja. Irmãos, olha a importância, irmão. Se não precisasse, não tinha essa igreja. Não precisava estar pagando aluguel. Irmãos? Então há uma necessidade de nós encontrarmos. E o Senhor tem prazer. E ele disse que quando ele chegou no templo, aí sim o Espírito de Deus começou a trabalhar no seu coração. Quem sabe começou a falar essas palavras para ele. E sabe, o Espírito disse: sabe, o que está acontecendo com você, meu filho? Olha o seu cargo. Quantos que queriam estar no seu lugar e não pode? Quantos que queriam fazer o que você faz e estão aí, você tem tudo isso, e você está preocupado com o seu vizinho, com aquele, com esse. Aí, irmãos, ele entende. Ele diz que ele sentiu como um animal. Meu Deus! Ele diz que ele sentiu algo tão terrível no seu corpo. De repente ele volta assim e fala: meu Deus, o que eu fiz? Se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se eu cheguei até aqui porque o Senhor me ajudou, se eu estou nesse cargo porque o Senhor me colocou, Senhor, o que seria de mim aqui na terra sem a sua presença? É o Senhor que segura pela minha mão direita, aleluia. É o Senhor que te segura pela tua mão. Se eu, você que está em casa, chegamos até aqui, foi porque o Senhor, irmãos, achou graça em nós. E o Senhor, cada dia, Ele está nos ensinando. Cada dia, irmãos, Deus está trabalhando. E a gente vê tanto crente invejosos. O irmão compra um carro, bonito, irmão, mas a vontade dele é de chegar lá e passar um prego lá, ou chutar o carro, puxa ver o cara, né? Eu ganho mais que ele, tal, e tô, né? Irmãos, vamos parar com isso, irmãos. Não deixa que a inveja, não deixa que a ira, que o ódio, que o ciúme venha nos afastar da presença de Deus. Não deixa que nada, irmãos, nada venha fazer você afastar da presença de Deus. Se nós começarmos a olhar, irmãos, pela palavra, eu já vi muitos falando: Senhor, eu quero o dom de Paulo, eu quero ser como Paulo. Senhor, eu queria ser usado como Pedro, que até a sombra de Pedro passava e as pessoas eram curadas. Senhor, eu queria ser igual a esse ou aquele. Mas olha, irmãos, a vida dessas pessoas, o que eles passaram, nós não conseguiríamos passar nem a primeira prova, talvez.
Paulo e Silas lá naquela prisão, por ter repreendido o demônio lá que estava dando lucro, só para um camarada lá. E eles foram levados ali à corte, apanharam. O chicote daquela época não era brincadeira, irmão. Cortava mesmo a roupa, cortava a pele, sangrava. E era muita dor. E depois disso foi lançado lá no cárcere. Olha só que situação, irmãos. Será que se fosse eu ou você que está ouvindo, será que você ainda servia a Deus? Olha a vida desse povo que eles passaram, irmãos, mas não negaram o Senhor. E por isso, por causa desses homens, dessas pessoas que não negaram o Senhor, essa igreja está viva, está de pé. Hoje a gente vê a pessoa negando por qualquer coisa, saindo da igreja, vai para outra, querendo cargo, querendo posição. Fique no lugar que Deus te colocou, porque, irmãos, quem dirige a nossa vida é o Senhor. É Ele que nos coloca nos lugares, é Ele que escolhe, porque Ele que conhece, é Ele que sonda o nosso coração, é Ele. É só você orar. Você tem vontade um dia de trabalhar na obra do Senhor, de ser usado por Deus, de ter dons, dobre o joelho, peça a Deus. Com certeza Deus Ele vai te dar. Eu já vi muitas pessoas pedir dom para Deus, fazer campanhas, jejuar, aí Deus concede. Daqui a pouco aquela pessoa chega lá, que benção, né? Aí quando Deus manda entregar uma mensagem mais difícil, aí ele já começa a se acovardar. Ou muitas das vezes ele começa, aproveita o ensejo da carne, a coisa tá gostosa, aí o eu cresce. Aí de repente dá tudo errado. Mas quando, irmão, nós olhamos para o Senhor, obedecemos a voz do Senhor, não nos preocupamos com as coisas do mundo. Se nós for amigo do mundo, nós somos inimigos de Deus. Irmãos, há pessoas aí que você encontra com ele em todo lugar. Às vezes ele tem ainda o prazer de colocar lá na mídia, onde está. Você só não vê na igreja, conhecedor da palavra. Aí quando aperta um pouquinho, ai Deus, irmão, esquece de Deus, só lembra de Deus na hora que a coisa aperta. Deus é tão maravilhoso que mesmo assim, Ele ainda vem e nos socorre. Aí Ele ainda vem e nos socorre, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que Asaf ele fala: Senhor, eu fui como um animal, Senhor. Eu estava preocupado com os homens que estão na situação melhor do que a minha, e ele esqueceu que Deus tinha um melhor. Deus tem muito mais, irmãos, daquilo que o mundo pode nos dar. Pessoas que trabalham, ajuntam tantos bens, de repente fica tudo aí. Mas quando nós estamos olhando para o Senhor, que gostoso. Você pensou, irmão, se Pedro não tivesse preocupado com os raios, com os relâmpagos, com os trovões, com a tempestade, continuasse olhando para o Senhor? Jesus estava olhando para ele. Vem. Que coisa gostosa, né, irmão? Eu creio que ele ia voltar andando, quem sabe segurando as mãos do mestre, até o barco, e os seus companheiros iam ficar mais apavorados ainda, mais boca aberta ainda. Mas infelizmente
ele começou a olhar para as outras coisas. Você está entendendo o que Deus está falando hoje? Não importa o seu vizinho, esse ou aquele. Não. Viva a sua vida com o Senhor. É você e Deus. Deus tem o melhor, irmãos. Ninguém aqui na terra consegue comprar o que Deus tem para nós de graça. É só nós obedecer. É só nós olhar para Ele. Mesmo na grande dificuldade. Fazer como Jó. Até a esposa amaldiçoou o seu Deus e morre. Naquela época eles achavam que as pessoas que ficavam paralíticos, cegos, tinham uma enfermidade igual a de Jó, era porque era amaldiçoado, porque era maldito. Ele disse: mulher, não fala como uma louca, ainda na minha carne eu verei. Oh, irmãos, que coisa tremenda. Eu creio, irmãos, que houve uma alegria tão grande. Eu creio que o coração de Deus naquele momento, eu creio que Deus balançou a cabeça e falou: Jó, é só você mesmo, viu? Com tantas acusações, as pessoas cuspiam no chão, outras pessoas tampavam o nariz, porque ele já estava até fedendo com aquela lepra tão terrível. Um homem mais rico do Oriente, de repente está lá se apodrecendo, e os amigos ali acusando: você pecou, você falhou, você fez isso, aquilo. E ele falava: Senhor, notifica-me, Senhor, fala para mim onde eu errei, fala para mim, Senhor, para mim consertar. Senhor, fala para mim se eu deixei de fazer alguma coisa. Oh, irmãos, que coisa tremenda, né? Nada disso. Deus queria ver a fé daquele homem. Sabe para quê, irmãos? Para nós aprender no dia de hoje. Para nós aprendermos. Deus, ele não mudou. Nós mudamos, mas Deus não. Ele é o mesmo. Depois, quando ele se apresenta para Jó, começa a falar com ele, fala: eu ouvi tudo que você falou, querido, mas agora eu vou te responder. Jó bateu na boca. Eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus de perto. Irmãos, precisamos conhecer Deus de perto. É claro que não vai ser como Jó, com tanto pecado, com tanta imundícia que está neste mundo. Mas se a gente, irmão, procurar colocar nossa vida no altar, nós vamos sentir algo totalmente diferente. Como é que está o seu coração hoje? O que está aí? Está cheio do que aí? Inveja, ira, ódio, ciúme, raiva. Porque a gente começa a olhar: aí Deus, está vendo aí o camarada aí, ó, faz festa toda semana, tá? Festa melhor é essa, irmão. Daqui a pouco a dele passa. Foi como o salmista aqui, depois ele entendeu, falou: ah, Senhor, o final deles vai ser trágico, Senhor, mas eu sei que o meu final vai ser uma bênção, porque o Senhor é aquele que segura pelas minhas mãos. Amém, irmãos? Essa, irmãos, é a palavra que Deus, ele revelou para mim, para você que está em casa, na igreja. Então aprenda, irmãos. Não importa que o seu vizinho comprou um carro novo, trocou de novo, comprou casa nova, está lá fazendo festa, deixa. Há uma festa especial esperando por nós. Algo muito especial, irmãos. Vale a pena olhar para Jesus. Vale a pena. Todos os discípulos, aqueles homens que sofreram, que perderam as suas vidas por causa do Evangelho. Eu creio isso dentro de mim, que naquele grande dia, irmãos, quando nós estivermos lá reunidos, eu creio que o Senhor vai apresentar aqueles primeiros que levantou a igreja primitiva. Que honra, que coisa maravilhosa.
Vamos colocar de pé para nós falar com Deus. Amanhã, 8 horas da noite, nós vamos reunir aqui na igreja, obreiros, irmãos que querem vir. Nós vamos estar aqui orando pelas famílias, pelos lares, pelo dizimista, para que Deus venha dar força para nós, para que nós não venhamos fazer como Asaf. Assim como muitos caíram, ele disse que ele quase caiu, para que o Senhor venha segurar em nossas mãos e nós possamos vencer toda dificuldade. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. É o Senhor que conhece cada vida que está agora ouvindo, perto ou longe. Senhor, nesta noite, Pai, possa visitar cada um, possa tratar com cada um, e eles possam entender, ó Deus, que a nossa vida aqui na terra é passageira. Quantos que foram, quantos que estão indo, quantos que estão indo agora, Pai. Que nós possamos entender que nós precisamos de olhar somente para Ti, porque o Senhor é aquele que tem o melhor para nós. Meu Deus, quantos que estão agora como Asaf, quem sabe sendo humilhado, passando dificuldade, mas o Senhor nesta noite é aquele que segura pela mão direita e diz: não temos. Visita agora cada lar, cada família, Pai. O Senhor abençoa os irmãos que têm nos ajudado. Nós precisamos de comprar essa mesa, Pai, que o Senhor possa abençoar as pessoas que têm o desejo no coração de ajudar, para que nós possamos comprar essa mesa, Pai, para que a Tua casa seja uma bênção, que as pessoas possam entrar por essas portas, Deus, possa se alegrar, possa ouvir um som gostoso nos seus ouvidos. Deus, começa a abençoar essas vidas agora. Abençoa, Deus, cada um que tem ajudado a manter esta obra, Pai. Deus, visita agora cada lar, cada família, Pai. Católico, espírita, dessa ou daquela. Não me importa a religião. O Senhor diz: deixa vir a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quem sabe tem agora alguém cansado, Senhor, da doença, da luta, da dificuldade, mas que o Senhor possa hoje abraçar, Senhor, e que esta palavra venha trazer mudança. Obrigado, Senhor, mais uma vez, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui. Fica conosco, ó Deus, dando força para que nós possamos vencer a cada dificuldade, pois nós te pedimos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Que Deus abençoe vocês, e amanhã 8 horas da noite nós vamos estar aqui orando, e sábado às 19 horas, sábado e domingo só às 19 horas, tá, irmão? Então todos são convidados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.